Resumo da novela O Rico e Lázaro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Ebed explica que beijou Gadize por impulso e que se arrepende. Joana acredita nele. Ebed está preocupado por não ter conversado com Gadize ainda. Zack chega e anuncia seu noivado com Joana, e Ebed parabeniza. Gadize chega em casa e Matias diz que as coisas vão melhorar, prometendo não esconder mais nada. Gadize fica feliz, mas estranha a situação. Ela precisa falar sobre Ebed, mas Matias a interrompe. Nabucodonosor entra e diz que voltou transformado após 7 anos. Urzabun toca música, e Asher observa Zack e Joana. Helga pede uma grande festa de casamento e Fassur, sem graça, concorda. Oziel comenta sobre Helga se sentindo bem, e Fassur manda ele olhar as estrelas. Zelfa traz os quitutes, e Tamir questiona Fassur sobre fazer a mãe feliz. Alguém bate na porta e uma mulher entra procurando Fassur. Todos a observam. Gadize conta que beijou Ebed. Matias, chocado, acusa Gadize de traição. Ela tenta explicar que foi só um beijo sem intenção, num momento de fraqueza. Matias se irrita ao saber que ela desabafa com Ebed e o acusa de estar envolvida emocionalmente. Gadize nega, dizendo que só queria ser honesta. Ele a chama de traidora e ela lamenta, achando que ainda poderiam se acertar. O filho vê a discussão e, triste, sai correndo. Gadize chora. Darice serve pão a Shag, que pede cerveja. Ela recusa, dizendo que só serve comida. Shag agradece, mas diz que não vai procurar o filho. Darice insiste, dizendo que Urzabun pode ajudá-la. Shag rejeita e vai embora, dizendo que o poder pode queimar como fogo. O rei comenta com Daniel que prefere festas simples e que a experiência no campo o transformou. Asher aparece, chamando a atenção de todos. Beroso diz ao rei que ele agora é um nobre comerciante chamado Cordeiro de Meroé. O rei o reconhece como o antigo lobo de Judá. Urzabun, tocando ao lado de Rebeca, é avisado por ela ao ver Asher, o noivo dado como morto. Urzabun também o reconhece. Zack está radiante ao lado de Joana, mas de repente sua expressão muda ao ver Asher. Ele fica paralisado, em choque. Joana percebe o espanto e, confusa, se vira para ver o que o deixou tão abalado. Ao dar de cara com Asher, seu olhar se enche de incredulidade. Ela fica sem reação, o coração dispara. Asher a encara com firmeza, em silêncio. Atordoada, Joana sussurra: "Não é possível." A rainha pergunta ao rei o que está acontecendo, e ele apenas pede que observe. Todos olham surpresos para Zack e Joana. Zack tenta evitar, mas Joana corre até Asher. Tocando o rosto dele, emocionada, diz: "É você, está vivo." Asher confirma e a chama de "meu amor." Joana desmaia em seus braços. Zack observa furioso. Asher tenta reanimá-la e Zack se aproxima provocando. Rebeca sugere que levem Joana dali. Zack se oferece, mas Asher diz que pode levá-la. Rebeca vai buscar água. Beroso pede que a música continue. Mesaque comenta que até ele desmaiaria em tal situação. O rei, surpreso, ironiza: "Escravo, jardineiro, lutador." Agora em um triângulo amoroso. Evil comenta que Asher foi quem o salvou na caçada e não Nebuzaradan. A rainha diz: "Então ele ressuscitou." Rabissari se diverte com a reação de Nebuzaradan, que admite ter encontrado Asher, mas preferiu não contar para Zack. Ele e Samu riem da situação. Ilana pergunta a Gadize se houve briga. Diz que Matias saiu furioso e o pai foi atrás. Gadize admite que a culpa foi dela. Ilana aconselha a conversar com ele. Joana acorda e Asher pergunta se ela está bem. Rebeca oferece água. Joana, emocionada, o abraça dizendo que sempre sentiu que ele estava vivo. Asher a afasta e pergunta se não seria melhor ela abraçar o noivo. Lior pede que ele vá com ele. Zack reforça: "Vai, é melhor." Asher diz novamente: abraça o homem que escolheu para ser seu marido. Joana tenta tocá-lo, mas ele diz que se sente morto por dentro, indo embora. Joana tenta ir atrás, mas Zack impede, lembrando do trato entre eles. Ela percebe que ele sabia da verdade e sai atrás de Asher. Ilana lembra Gadize que são família e devem se apoiar. Gadize diz que arruinou tudo com Matias e teme que ele nunca perdoe. Ilana insiste que ela conte, lembrando que é sua amiga. Gadize decide contar. Asher sai correndo e Joana o segue, dizendo que nunca deixou de amá-lo. Ele questiona se ela ama dois ao mesmo tempo. Joana justifica que pensava que ele havia morrido. Zack aparece. Asher o acusa de esconder que ele matou seu pai e o irmão matou sua mãe e Benjamin. Joana fica chocada. Zack confirma que impediu Joana de saber. Joana sofre ao descobrir. Zack a pressiona para manter o noivado. Asher pergunta se ela vai mesmo se casar com ele. Joana chora e Asher vai embora.
Na festa, Daniel diz que já ouvirá sobre o noivo de Joana, mas não imaginava que era o lobo de Judá. Mesaque, Abednego e Naomi comentam como Asher salvou várias vidas. Daniel admira sua história. Samu pergunta a Nebuzaradã se a fúria de Asher vem de ter sido dado como morto, escravizado e afastado de tudo. Ele ri e comenta sobre o reencontro dos amigos, lembrando de Joana desmaiando. Samu nota que ele está se divertindo com o sofrimento dos hebreus. Nebuzaradã diz que não esperava um banquete tão divertido. Samu apenas observa que, ao menos, o rei não agradeceu ao Deus dos hebreus. A rainha de Judá pede ao rei a libertação de Joaquim. Ele diz que o filho dela cometeu traição, mas lembra que já teve misericórdia ao poupá-lo da morte. Ela insiste, mas Ebed pede que pare. Ela sai, e o rei a observa pensativo. Belsazar pergunta a Madai como está, e Madai responde que tudo está bem. Belsazar menciona sua orelha cortada, e Madai explica que foi punição do avô. Madai diz que o rei se desculpou, mas Belsazar diz que não trouxe a orelha de volta, e ele não está feliz com seu retorno. O rei agradece a Urzabum por sua lealdade e propõe um brinde. Ao brindar, nota marcas na mão dele e compara com as suas. A rainha pergunta o que houve, mas ele disfarça e continua observando Urzabum com desconfiança. Zabaia questiona Matias sobre sua presença, e ele diz que só quer uma cerveja. Ravina chega e manda ele não beber nem voltar ao vício do jogo. Matias se assusta, mas Ravina pede para ele sentar e conversar. Zabaia critica Matias na casa da lua, mas Ravina defende que ele ficará. Ilana pergunta se Gadize e o eunuco se beijaram. Gadize se arrepende e explica que foi sem intenção. Ilana pergunta sobre Ebed, e Gadize acredita que ele está arrependido. Matias reclama que Gadize o traiu. Ravina diz que ela é sincera e uma boa esposa. Matias não concorda, mas Ravina fala sobre o perdão diante do arrependimento. Gadize diz que Matias nunca a perdoará. Ilana entende, mas acredita que Gadize não teve culpa. Ela promete ajudar Gadize a superar a situação. Uma mulher acusa Fassur de pagar com ouro falso. Ele a chama de louca e tenta desacreditar, mas ela diz que não é tola. Tamir questiona a mãe, que nega acreditar na mulher. Zelfa comenta que aquilo foi só o começo, o casamento será pior. Talita pergunta se o noivo da sogra foi embora. Zelfa diz que sim, mas teme conviver com ele. Samira aconselha paciência. Zelfa desabafa, acha tudo inútil, mas Samira afirma que ela é a base da família e que ninguém cuidará tão bem deles quanto ela. Joaquim avança o sinal, Edissa o repreende. Ele diz que quer viver o agora, teme nunca sair dali. Edissa insiste que milagres existem. Joaquim pensa em fugir, mas ela alerta que seria perigoso. Ele diz que já se sente morto. Asher é questionado por Lior sobre o jeito com Joana. Ele responde que se ela o amasse, não teria ficado com Zaque. Lior diz que Joana pensava que ele estava morto e que ela ainda o ama. Asher não quer mais falar sobre ela e manda Lior embora. Depois, desconta a raiva quebrando tudo. Deixe o seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se gostou, não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Obrigado!